Se assentar. Aproximando-se de Deus. O livro de Salmos é sobre isto. O povo de Deus, séculos antes de Cristo, se aproximando do seu Deus a partir de situações, experiências variadas. Como eu e você, no mosaico da nossa vida, com momentos, experiências tão diferentes, mas em todos esses momentos, como precisamos de Deus e aprender a buscá-lo onde estamos, naquilo que estamos vivendo. O livro de Salmo, então, é um livro de cântico, de oração do povo de Deus. Vamos pensar um pouco mais no livro de Salmos nesta noite, olhando o Salmo 75. Salmo 75, na palavra de Deus. Bem no meio das Escrituras, na Bíblia, você encontra este grande livro de Salmos, praticamente no meio, e nós vamos focar no Salmo 75. Mas há um salmo, que é o menor de todos eles, que expressa bem a tônica, a mensagem do livro de Salmos. É o Salmo 117. Este salmo que nos convida a levar tudo que nós somos à presença de Deus, louvando, adorando, reconhecendo quem Ele é. Vamos ler, vamos proclamar juntos este salmo, vamos nos ministrar mutuamente este salmo. Leia comigo. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 75, então, a palavra de Deus para a sua vida nesta noite, a palavra que Deus preparou para encontrar com você. Então, que o seu coração seja uma porta escancarada para a palavra de Deus nesse momento. Receba a palavra do Senhor, diz assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Verso 7, é Deus quem julga. Humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. O verso 10, destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Esta é a minha palavra final. Já ouvi isto de alguns homens, só que não era. Mudaram, alteraram sua palavra final. Bem, coisas próprias a nós, seres humanos, a nossa finitude e pequenez. Há homens que já se levantaram e homens que se levantam em nossos dias e eles se portam como se eles tivessem a palavra final, não só sobre eles, os seus caminhos, mas sobre sociedades inteiras. Homens que adquirem poder, homens que adquirem diversos tipos de poder político, de governo, ou mesmo, não sendo político de governo, homens com poderio econômico, sentem-se como aqueles que têm a palavra final para os outros também, ou sobre os outros também.
Mas o ser humano, seja quem for ele, não tem a palavra final. Mas, quando caminhamos por esta vida, e nós vemos as coisas fora do seu lugar, e fora do seu lugar, tantas vezes, de um modo maligno, nós ansiamos por uma palavra final, não é verdade? Nós ansiamos por alguém que pudesse dar a palavra final, colocando as coisas no seu devido lugar. Ainda nos tempos que vivemos, quando nós escutamos as notícias dos líderes do nosso país, e cada dia mais notícias desagradáveis, revelando mais e mais os caminhos tortos daqueles que ainda até hoje estão em autoridade, e alguns que deixaram a posição de autoridade há pouco tempo. Nós olhamos isso e ficamos pensando, quem poderia chegar e ter a palavra final sobre tudo isso, e limpar tudo isso, parar tudo isso e colocar tudo isso em ordem? Seria maravilhoso. Mas os nossos caminhos também mais imediatos, os seus caminhos, circulando no seu ambiente profissional, às vezes entre relacionamentos, família. Quantas vezes você não perguntou, sentindo a desordem nos comportamentos e a falta de retidão, você não perguntou, que bom seria se alguém pudesse colocar ordem de uma vez por todas em tudo isto, e não mais tivesse que conviver nesses relacionamentos conturbados e até daninhos. E se alguém não tem a palavra final, como ficam as nossas vidas, ou como ficam as nossas vidas? Como fica a história da humanidade, como fica a história da nossa vida, como parte da história da humanidade? Se ninguém tem uma palavra final que possa, então, de uma vez por todas, dar o sentido e a direção, o que é a história humana, o que é a minha história, o que é a sua, o que é a história da humanidade? O que é que estamos fazendo, para onde vamos? Estamos nós fadados a lidar com um mundo onde ninguém tem uma palavra final realmente, e uma palavra final que traga sentido e justiça? E nos desgastarmos em ambientes, situações conturbadas, até esgotarmos a última gota das nossas vidas e ficar tudo como está. Palavra final. A palavra de Deus chega ao seu coração nesta noite, trazendo um norte, uma direção, apontando a verdade de que há alguém que tem a palavra final. Há alguém que tem sim, verdadeiramente a palavra final, a palavra última no sentido que ela será permanente, não voltará atrás e dará o sentido para as nossas vidas e a história da humanidade. O que é que este salmo fala a você nesta noite? O que a palavra de Deus vem dizer ao seu coração? Neste momento que faz parte de uma história de anos da sua vida, e da sua vida que caminha e olha para a eternidade. Diz este salmo a você, reconheça que Deus tem a palavra final. Reconheça que Deus tem a palavra final. E reconhecendo, oriente o seu espírito, o seu pensamento, o seu arrazoar sobre a vida e fatos, com esta palavra final, ou a verdade desta palavra final de Deus. A olhar o mundo, a vida, a circunstância, o marchar das pessoas, a observar líderes da sociedade, ao ver um mundo sempre conturbado, incerto, injusto, nunca se esqueça que nada disso é a última palavra. E nenhum homem, por maior que se apresente, tem a última palavra, somente Deus a tem. E Ele a tem. Reconheça que Deus tem a palavra final.
No final das contas, de quem é o triunfo? De quem será? Nós temos conhecido homens poderosos na história, não é verdade? Ainda recentemente estava lendo sobre a história de Júlio César, grande general romano. Depois, ali, volta de 44 a.C., ele volta das campanhas militares para Roma, atravessa o chamado rio Rubicon e toma o poder e derruba os líderes ali. Homem poderoso, mas em poucos anos de governo, ele é derrubado e assassinado. Quantos e quantos não se levantaram com grande poder na história? Estou terminando de ler nesses dias a biografia do pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Foi preso por Hitler já nos fins dos dias de governo de Hitler, quando estava para cair, os aliados derrotarem, chegarem a Berlim. Estava preso ali poucos dias, e poucos dias antes de Hitler cometer o suicídio e Berlim ser invadido, ele ordenou que o pastor Bonhoeffer fosse condenado à morte e fosse enforcado num dado dia ali. Bonhoeffer foi um homem que lutou pela verdade de Cristo e pela pureza da igreja luterana lá na Alemanha. Hitler parecia um Deus na terra, aclamado, deu trabalho para o mundo, parecia que ele ia derrotar todas as nações. No nosso país temos tido líderes um tanto quanto arrogantes também, e se apresentam com grande poder. Mas sabe, você olha na história, e eu no meu tempo de vida mesmo, que é um tempo pequenino comparado com a história, eu vejo quantos líderes tremendos e poderosos se foram. Triunfo. Parece que eles têm o triunfo final, mas não têm. Lembre-se que o triunfo último é da palavra de Deus. Não é de nenhum homem. Eles passam e viram mero fato na história e até esquecidos. Deus tem a palavra final, reconheça isso, lembrando que o triunfo último é da palavra dele. Eu determino o tempo em que julgarei, diz o verso 2. Deus falando. Neste salmo há uma dinâmica, um dialogar, onde há um momento em que a palavra profética é dada, mas há do verso 2 ao 5 o entendimento que seria o próprio Deus, então, falando, seria a expressão de Deus. E aqui nós então temos esse momento quando Deus mesmo diria: eu determino o tempo em que julgarei. Verso 2. No tempo oportuno, no tempo de Deus, todos vão ser julgados ao encontro com o julgamento de Deus. Há um encontro já dentro da história e há um julgamento final de Deus no final da história. E aí o julgamento pleno. Os homens se levantam e caem, mas não somente esse cair que Deus traz é o julgamento, há ainda um maior, o final. Enfim, Deus tem o seu tempo, o seu dia e a sua hora. E quando Ele age, é a última palavra. Não tem poder que resista àquela hora que chega, aquela hora final. Olha os homens poderosos que se foram. Tiveram um encontro com o final. Deus é aquele que inclusive garante a estabilidade na terra em que nós vivemos, diz o verso 3, treme a terra e os seus habitantes, diz o verso 3, mas eu mantenho firme suas colunas. De vez em quando ouvimos falar de terremotos, não sabemos bem o que é isso, porque não temos terremotos aqui em nosso país, mas temos ouvido falar de tsunamis. A terra é instável e frágil. E se nós ou alguém está em pé, é porque Deus permite assim
e dá estabilidade, porque se Ele não fizer, podemos ruir no momento. Enfim, o triunfo último é da palavra de Deus, não é de nenhum ser humano, não é minha nem sua. E você nunca se esqueça disso, que o seu Deus tem a palavra final. Você nunca se esqueça que o triunfo último é da palavra dele e não de nenhum poder humano. Por isso, é preciso que essa palavra cause em nós um sentimento de humildade. Muito facilmente a arrogância toma conta do coração humano, não é verdade? Não precisa muito para o ser humano ficar tolo sobre quem ele é e achar que ele pode tudo e que ele é o maior. Reconheça que Deus tem a palavra final e reconhecendo, lembrando de que o triunfo último é dela, que isso leve você a caminhar de forma humilde diante de Deus e da palavra final dele. Deus mesmo diz nesse salmo: parem de vangloriar-se. Parem de vangloriar-se. O coração humano é sedento por autoexaltação. E qualquer coisa a mais leva o ser humano a viajar no seu auto-vangloriar-se. É o coração que não conhece a Deus. A chamada do Salmo é que nós não façamos isso, não permitamos isso ao nosso coração. Alinhe-se humildemente a essa palavra final de Deus. Que você não trabalhe contra a verdade de que Deus tem a palavra final. Que você em nenhum momento caminhe como você, na sua arrogância, pense que você é a palavra final, ou que um outro ser humano é. Mas a consciência de que Deus é que tem a palavra final, e que o triunfo último é dela, leve você a entrar em alinhamento, em concordância com esse fato. Deus diz mais: não rebelem contra os céus, não falem insolência, no verso 5. E esta expressão, não rebelem, que aparece 2 vezes nos versos seguidos, no hebraico original é a expressão que falava da atitude dos animais quando sacudiam o seu chifre diante dos outros para mostrar o seu poder em desafio, para se impor diante dos outros, levantava na direção como que para cima, o hábito dos animais, e é usado figurativamente para falar da atitude humana quando se exalta. Não rebelem contra os céus, não levante então o seu chifre, sinal de poder, chifre entre os animais, e era visto na antiguidade o chifre como sinal de poder. Não levante contra os céus. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Stalin comandou o chamado Império Russo por muitos anos, levou milhões à morte, governou com mão de ferro. E diz a filha dele, que rompeu com ele, inclusive veio a fé em Cristo, que no seu leito de morte ainda ele levantou a mão, um punho fechado em direção aos céus. Quanto o ser humano precisa saber e passar para finalmente reconhecer que rebelar contra os céus é tolice. Alinhe-se humildemente à palavra final de Deus. Caminhe com humildade diante dela. Mas a maravilha é que quando entendemos, reconhecemos que Deus tem a palavra final, nós aprendemos a depender dela. O Salmo diz a você: viva na dependência dela, viva na dependência dessa palavra de Deus. Não viva na dependência, primeiramente, das coisas, dos homens. Diz o verso 6 que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto.
E essas expressões aqui está falando do nascer do sol e do pôr do sol, o horizonte amplo. De onde vem um lugar privilegiado? Das mãos de Deus. É preciso aprender a depender dele. Diz o verso 7, é Deus que julga, ele humilha um, exalta o outro. O poder de exaltação é do Senhor, e se nós conseguimos ou chegamos a algum lugar, lembrar que é dádiva de Deus e permanecermos ali com muita humildade reconhecendo isto, que na maior exaltação nossa nós estamos numa dádiva de Deus e devemos permanecer com o coração humilde, dependentes então de Deus. Na mão do Senhor está um cálice de vinho espumante misturado. Essa expressão é a expressão do julgamento de Deus. E diz que os ímpios beberão até a última gota. Deus decreta a justiça final. Dependa do Senhor. Dependa dele. Dependa da palavra final dele. Ande dependente disto. Não da sua arrogância, nem da arrogância de outros seres humanos, nem da arrogância dos ímpios. Não viaje com os ímpios nos seus holofotes de exaltação tão comuns nos nossos dias. Não coloque sua disposição como que dependente da mídia, do poder político. Viva na dependência da palavra final de Deus. Reconheça que Deus tem a palavra final. Isso trará descanso à sua vida. Quando você reconhecer, você se orientar por isso, que glorioso é somente o Senhor, aquele que tem a palavra final, que triunfa, finalmente. Isto trará a você descanso. Saber que alguém maior do que tudo e as situações, mas que tem o poder de comandar e de finalmente colocar todas as coisas em ordem. Caminhamos num mundo onde parece tudo aleatório e parece aleatório de forma que beneficia o ímpio, mas diz a palavra que não é assim. Deus está com a palavra final, controlando, dirigindo e para julgar. Há um descanso, há um descanso. Por isso que o Salmo começa com uma expressão de gratidão, de louvor. E há uma expressão, ali há duas sentenças que nós lemos, quando ele diz, damos graças, pois perto está o teu nome. E aí vem a outra, todos falam dos teus feitos maravilhosos. A tradução dessas duas sentenças dá um pouco de trabalho para os eruditos, linguistas, e a ideia, na verdade, é unir as duas sentenças e ficaria melhor dizendo assim, teu nome é trazido para perto de nós através das suas obras maravilhosas. Isto é, as obras que Deus tem realizado nos lembram de como Ele está perto de nós. Para os israelitas, duas coisas principalmente nesta época. Primeiro, o ato de criação de Deus, obra gloriosa. E depois, o ato de Deus tirá-los da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés, com poder, com intervenção sobrenatural. E eles lembravam muito desses atos, dessas obras maravilhosas de Deus. E lembrar das obras maravilhosas de Deus é trazer Deus para perto. Lembramos que Ele está aí, Ele intervém. Você tem os momentos da sua vida em que você viu e sentiu a ação de Deus. Não se esqueça disto, não se esqueça. Um dos problemas do povo de Deus é a memória curta. Faça memória da sua caminhada com Deus e lembre-se sempre dos momentos em que Deus se mostrou muito perto de você
E na hora em que parecer que ele está longe, aquilo há de te sustentar. A ação de Deus. Saber que o nosso Deus tem a palavra final e que Ele age nos dá descanso. Nos dá descanso diante de um mundo injusto, corrupto. Como diz o verso 10, destruirei os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Por mais desordem e injustiça que haja no mundo, nenhum poder humano tem a última palavra, nenhum poder maligno, Deus tem. E Deus haverá de colocar todas as coisas em ordem. Em Jesus Cristo, nós temos conhecido o perdão e a graça de Deus através da cruz, mas temos conhecido também o poder da ressurreição. E conhecido aquele que vive eternamente, Senhor da história, que voltará em poder e glória. E esta história humana terá o seu encerramento. E começará a história do povo, do reino de Deus, com Ele por toda a eternidade. Nós, ao lembrarmos de que o nosso Deus tem a última palavra, encontramos descanso nisto. Será que vamos caminhar sempre no mundo errado e torto? Ou haverá um dia diferente? Sim, haverá um dia diferente. Deus tem esse dia, porque Ele tem a última palavra. E este reconhecimento que Deus tem a última palavra há de fazer então comigo e com você. Haverá de nos levar à adoração. Quando nós lembrarmos que o nosso Deus é deste salmo, nós haveremos de adorá-lo. Haveremos de vê-lo acima de todos os homens, coisas e situações. Haveremos de ver a grandeza dele. É o que acontece com o salmista que escreve este salmo. Ele é movido à adoração quando ele lembra, ouve que Deus, o seu Deus, tem a última palavra, sim, a palavra final. Há toda uma adoração, culto. Encontramos nesse salmo a gratidão em primeiro lugar. Damos-te graças, começa o salmo. Ó Deus, damos-te graça 2 vezes. Gratidão por quem Deus é. Mas não somente gratidão como proclamação, testemunho diante dos outros. Diz o verso 9, sempre anunciarei essas coisas. Quando nós conhecemos a grandeza do nosso Deus, então nós somos levados a adorá-lo de forma proclamadora, de testemunho diante dos outros. Fazemos isso individualmente, fazemos como igreja. Reconhecer a palavra final de Deus há de movê-lo à adoração. E finalmente o louvor, então. O verso 9 também diz: cantarei louvores ao Deus de Jacó. Talvez soe insignificante ou até um pouco estranho a expressão judaica do Velho Testamento, Deus de Jacó. Qual a importância disto? A expressão Deus de Jacó é a expressão que fala de Deus como Deus do pacto, o pacto de graça. Jacó, um dos patriarcas de Israel, da história de Israel, da formação de Israel. Mas quem foi Jacó? Jacó foi um sujeito de vida problemática, foi alguém que andou por caminhos tortuosos, mas ele foi escolhido por Deus para ser um dos patriarcas da formação de Israel. O que é que isto diz? Isto nos fala da graça de Deus. Apesar de eu e você sermos como Jacó, Deus em Cristo nos buscou e pactuou conosco na sua graça. E somos dele para todo sempre. Atravessamos uma história conturbada, onde o ímpio atua,
a insolência, a exaltação humana, a vangloriar-se humano acontece e vemos todo tipo de problema, mas nós sabemos que nós fomos resgatados pelo Senhor da história, que está pactuado conosco, na sua graça, e nós estamos nas mãos deste Deus, que tem a última palavra, e nós estamos dentro da vontade dEle, alinhados com esta palavra, esta autoridade dEle. E somos dEle eternamente, porque Ele é o Deus de Jacó, é o Deus de graça, o Deus que pactuou conosco em Cristo. Por isso, reconhecer que Deus tem a palavra final é ser movido à adoração através dela. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. No meio dessa semana, meu irmão, minha irmã, meu amigo, há uma palavra final para você? Há alguém que tem uma palavra maior do que a sua vida, maior do que as pessoas e situações neste mundo ou não? A palavra de Deus diz que sim. Diz que Deus é aquele que tem a palavra final. Em saber disto, é que você vai encontrar a referência para navegar no meio de tanta confusão, olhando para frente na direção de Deus, com passos firmes e prevalecendo. Que a sua vida reconheça sempre o seu Deus, o Deus da palavra final. E você sempre viva por essa verdade. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor. Coloque-se em pé em oração. Ó Deus, sentimos tão de perto, e às vezes perto demais, a desordem deste mundo, desta vida. Como é bom saber que o Senhor está sobre tudo, e o Senhor tem a última palavra. Como é bom saber que Tu és o Deus do pacto da aliança na graça, que chama pecadores como nós, chama em Cristo Jesus para Ti mesmo, na Tua graça e para todo sempre. É bom saber, Senhor, que essa história deste mundo tem uma direção ao encontro contigo, que tem a decisão final. E é bom saber que estamos alinhados contigo. Obrigado, ó Deus, por essa verdade, pelo descanso dessa verdade. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça e o Teu amor que nos buscou para que pudéssemos estar em paz contigo e com a Tua palavra. Sustenta-nos no Teu caminho. Este irmão, esta irmã, Senhor, enfrentando, quem sabe, momentos de opressão de um mundo desordenado, e ímpios, quem sabe, agindo à sua volta, no seu caminho. Ó Deus, enche esse coração. A verdade é que só o Senhor é grande, e só o Senhor tem a palavra final, e que situações e pessoas, por mais arrogantes que sejam, nada são. Orienta, Senhor, assim o nosso coração. Não permita que jamais, Senhor, comecemos a ficar desesperados, achando que não há palavra final, e muito menos, Senhor, não permita que jamais comecemos a olhar para homens como se eles fossem a palavra final. Guarda-nos, Senhor, sempre bem perto de Ti e da Tua grandeza, que tem o controle absoluto.
Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado sempre nos nossos caminhos. Obrigado pelo sustento material. Fazemos isto com a expressão do nosso culto, colocando no teu altar a nossa oferta, nosso dízimo. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua paz. Conduz-nos pela tua mão de graça. Dá-nos dias dessa semana ainda na tua alegria. Vai à nossa frente, pisa no nosso caminho antes de pisarmos. Prepara, Senhor, o dia de amanhã. Pedimos pelo teu amor em Cristo. Amém.